Esse é o retorno acumulado do Fundo Verde. De Luiz Stuhlberger. Desde 1997. Para você entender o que esse número significa na prática. Se o seu pai tivesse colocado R$ 10.000 no verde lá em 1997. Enquanto seus colegas de trabalho estavam comprando dólar debaixo do colchão com medo do plano real. Esse dinheiro valeria hoje mais de 2,8 milhões de reais. Não em dólar, em real. Aqui, na B3. Com toda a loucura que o Brasil jogou no caminho. Crise cambial de 1999. Apagão de 2001. Crise do mensalão. Impeachment. Pandemia. Crise fiscal. Teto de gastos. Sem teto de gastos. Intervenção na Petrobras. E um banco central que ficou anos atrás da curva. E mesmo assim, 28.000%. Agora me responde uma coisa. Sabe o que o verde está comprado pesado hoje? NTN-B. Títulos atrelados ao IPCA. Tesouro IPCA+. O mesmo título que metade dos investidores brasileiros olha e fala: ah, isso é coisa de aposentado. Esse detalhe, esse movimento silencioso que o verde fez nos últimos meses, revela mais sobre a filosofia de Stuhlberger do que qualquer entrevista que ele já deu. E é exatamente isso que a gente vai destrinchar hoje. Tem uma crença sobre investimento que 95% dos brasileiros carregam como se fosse verdade absoluta. Uma crença que parece óbvia, parece racional, e que os maiores gestores do Brasil, incluindo Stuhlberger, consideram o erro mais caro que um investidor de varejo pode cometer. Não é sobre escolher a ação errada. Não é sobre comprar na alta. É algo mais profundo do que isso. Algo sobre como você enxerga o dinheiro, o tempo e o risco. Vou te mostrar exatamente qual é. E vou usar a posição atual do verde em NTN-B para provar por que Stuhlberger enxerga o Brasil de um jeito completamente diferente de você. E como essa diferença se traduz em décadas de retorno consistente. Luiz Stuhlberger é engenheiro de formação, gestor por vocação, e provavelmente o maior macro trader que o Brasil já produziu. Em 1997, ele fundou o Fundo Verde, hoje sob a Verde Asset Management. E desde então construiu um dos históricos mais impressionantes do mercado global de hedge funds. Não de hedge funds brasileiros. Do mercado global. O verde é citado ao lado de fundos americanos com décadas de tradição. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não sabe. Stuhlberger não ficou rico acertando uma jogada genial. Ele ficou rico sendo um dos poucos gestores do Brasil que entendeu, desde o começo, que o principal trabalho de um investidor não é ganhar, é não perder de forma irreversível. O momento definidor da carreira dele? 2002. Brasil às vésperas da eleição do Lula. O mercado em pânico total. O dólar disparando para R$ 4,00. Um nível que parecia absurdo na época. O risco país brasileiro batendo em 2.400 pontos. A Bovespa derretendo. Enquanto gestores do mercado inteiro estavam liquidando posições em pânico. Stuhlberger estava fazendo uma análise diferente. Ele separou o barulho político do fundamento econômico. E montou posições que o protegeram.
E depois o remuneraram de forma extraordinária quando o mercado normalizou. Por que isso importa para você? Porque essa história não aconteceu em Nova York. Não foi Rei Dalio operando no mercado americano, com a segurança institucional do ZEUA. Foi aqui, com o real, com política brasileira, com um banco central que estava sendo questionado, com o mesmo ambiente caótico que você vive hoje toda vez que abre o Infomoney de manhã. O princípio número 1 de Stuberger é simples de falar e brutal de executar. A inflação é o imposto mais perverso e mais subestimado do investidor brasileiro. E proteger o patrimônio contra ela não é conservadorismo. É inteligência. Pensa comigo. O investidor médio brasileiro hoje olha para a Selic em 13,75% ao ano. Ou seja lá qual estiver quando você está assistindo esse vídeo. E pensa: estou ganhando dinheiro. Meu CDI está rendendo bem. Certo? Errado. Ou pelo menos, incompleto. Stuberger pensa em termos de juro real. Quanto você está ganhando acima da inflação? Porque se o CDI paga 13% e o IPCA está em 6%, você está ganhando 7% real. Parece bom, mas se a inflação sobe para 9% e o CDI não acompanha na mesma velocidade? O que acontece em quase todos os ciclos brasileiros? Você está perdendo poder de compra sem perceber. É aí que entra a NTNB. Quando Stuberger compra NTNB, Tesouro IPCA+, ele está fazendo uma declaração filosófica. Eu não sei exatamente qual vai ser a inflação nos próximos 5 anos. Mas eu sei que o governo brasileiro tem um histórico de subestimar a inflação, de atrasar o ajuste fiscal e de pressionar o Banco Central. Então eu quero estar protegido estruturalmente, não apostando no calendário. Na prática, isso significa que quando a Selic sobe e as ações caem, o que acontece em todo ciclo de aperto monetário no Brasil. Stuberger não entra em pânico tentando saber quando o BC vai cortar os juros. Ele está posicionado em ativos que se beneficiam diretamente do regime de inflação alta. O investidor comum, nesse mesmo momento, está vendendo NTNB porque o preço caiu. Está migrando tudo para CDB de banco médio pagando 115% do CDI. Está olhando o preço do título no extrato e confundindo marcação a mercado com perda real. Esses são dois jeitos completamente diferentes de pensar sobre risco. E a diferença entre esses dois jeitos, acumulada ao longo de 20 anos, é exatamente a diferença entre 28.000% e o CDI acumulado do período. Aqui está o erro central. O que Stuberger chamaria de confundir volatilidade com risco. Volatilidade é o preço oscilando. Risco é a possibilidade de perda permanente de capital. No Brasil, essa confusão é especialmente destrutiva, porque o nosso mercado é violentamente volátil. O Ibovespa sobe 3% numa semana e cai 4% na semana seguinte. E essa volatilidade empurra o investidor pessoa física para dois comportamentos suicidas: day trade e caça a dicas. Os dados da CVM são devastadores. Um relatório da autarquia mostrou que 97% dos investidores que fazem day trade de forma sistemática
No Brasil perdem dinheiro em 12 meses. 97%. Não é maioria. É quase a totalidade. E ainda assim, abre qualquer grupo de WhatsApp de investimentos, qualquer fórum, qualquer canal no YouTube voltado para iniciante. E o que você vê? Estratégia de scalping. Análise de candle de 5 minutos. Compra PETR4 agora. Vai bombar amanhã. Stuberger opera no extremo oposto desse universo. O verde tem posições que ficam abertas por meses, às vezes por anos. A NTNB que ele está comprado hoje não é uma aposta na semana que vem. É uma tese sobre o regime inflacionário brasileiro nos próximos 2, 3, 4 anos. Construída em cima de análise de política fiscal, dinâmica de dívida pública, credibilidade do Banco Central e expectativas do mercado de juros. Enquanto o day trader está olhando o gráfico de 15 minutos, Stuberger está lendo o relatório de resultado primário do Tesouro Nacional e calculando qual trajetória de dívida o Brasil consegue sustentar. São 2 jogos completamente diferentes. E um deles tem 28.000% de track record. Você não precisa ser Stuberger para usar a filosofia dele. Mas precisa mudar a pergunta que faz antes de investir. Se Stuberger analisasse sua carteira hoje, a primeira pergunta que ele faria seria: qual parte do seu portfólio sobrevive a um cenário onde o Brasil erra na política fiscal e a inflação fica entre 7% e 9% por 3 anos seguidos? Aspas. Se a resposta for nenhuma, você tem um problema. Luiz Stuberger diria que a maior ilusão do investidor brasileiro é achar que a Selic alta resolve o problema, quando na verdade, num país com dívida pública crescente, dominância fiscal latente e histórico de calotes implícitos via inflação, a NTNB longa não é um ativo conservador. É o ativo mais estratégico que existe. E os últimos 27 anos do Fundo Verde provam que ele está certo. Concorda ou discorda?